O pesadelo dos túmulos. Nas profundezas do interior de São Paulo, numa pacata cidade cercada por densas florestas, erguia-se um antigo cemitério. Poucos ousavam adentrar o local, e ainda menos desafiavam a ira dos espíritos que ali repousavam. Era dito que, durante as noites mais sombrias, os cadáveres enterrados naquele solo sagrado se levantavam, famintos por vingança e almas vivas que desrespeitassem seus túmulos. Era uma noite de lua crescente, e a brisa sussurrava entre as árvores como uma lúgubre premonição. Um grupo de jovens, avessos às superstições e desdenhando do medo, decidiram desafiar a maldição do cemitério. Inocentes e despreocupados, não imaginavam o terrível destino que os aguardava. Guiados por uma tocha tênue e risadas nervosas, adentraram os portões enferrujados do cemitério. As sepulturas centenárias pareciam sussurrar entre si, alertando os mortos do atrevimento dos intrusos. Sob a luz trêmula da lua, cada túmulo parecia esconder seus segredos nefastos. Aos poucos, os corajosos jovens começaram a destruir a paz dos falecidos, rindo e desafiando os espíritos com suas brincadeiras. Insultos e deboches ecoaram por entre as lápides, enquanto suas gargalhadas reverberavam entre as árvores. Contudo, a noite escura não estava deserta. Dos recônditos sombrios, emergiram figuras cadavéricas, silenciosas e famintas. Vestiam farrapos de mortalhas, com olhos sem vida e pele pálida como a lua. Os cadáveres ambulantes espreitavam os intrusos com olhares gélidos. O ar tornou-se pesado, e um vento arrepiante percorreu o cemitério. Os jovens perceberam que não estavam sozinhos, mas ainda não sabiam o que os aguardava. Atordoados por uma presença sobrenatural, tentaram fugir, mas algo os impedia de escapar. Um a um, os cadáveres ambulantes se aproximaram, suas mandíbulas rangendo e emitindo sons horripilantes. Os jovens, presos em um terror paralisante, assistiam impotentes ao macabro desfile dos mortos-vivos. Sem misericórdia, os espíritos vingativos cercaram o grupo. Um dos jovens ousou enfrentá-los, arremessando a tocha em direção aos cadáveres. Por um breve momento, a luz revelou os rostos decompostos dos mortos-vivos, fazendo-os recuar momentaneamente. Mas aquela chama fugaz não foi suficiente para apaziguar a ira dos espíritos. Enquanto os cadáveres ambulantes se aproximavam, o medo congelava o sangue nas veias dos jovens. O terror era palpável, e cada batida do coração ecoava como um tambor em seus ouvidos. Sem qualquer chance de escapar, os espíritos vingativos caíram sobre o grupo, arrastando-os para as profundezas do cemitério. Os jovens gritavam em agonia, mas seus gritos foram abafados pelo silêncio mórbido do local. E, uma vez que os cadáveres se alimentaram de suas vidas, voltaram a se ocultar nas sombras, aguardando sua próxima presa. Nunca mais os jovens foram vistos novamente, e o cemitério retomou seu semblante sereno. Mas a história daquela fatídica noite se espalhou pela região, e desde então, ninguém mais ousou desafiar a ira dos mortos. O pesadelo dos túmulos permanecia, um aviso sombrio para os que desejavam perturbar o descanso eterno dos falecidos. Afinal, no coração da escuridão, os mortos podiam se levantar para se vingar dos vivos, e suas almas famintas continuavam a assombrar os sonhos daqueles que ousavam desrespeitar o repouso dos que já partiram. Desde então, o antigo cemitério foi evitado por todos, e os moradores da cidade aprenderam a respeitar o descanso dos mortos. As lendas daquela fatídica noite ainda ecoam pelas ruas estreitas, servindo como lembrete de que nem todas as histórias de terror são apenas ficção, e que certos segredos devem permanecer adormecidos no âmago da terra, para sempre. E assim, as sombras continuavam a dançar entre os túmulos, como se os cadáveres ambulantes ainda vagassem, espreitando o mundo dos vivos em busca de mais almas a atormentar. Alguns juravam ouvir os ecos de risadas demoníacas nas noites mais escuras, enquanto outros afirmavam ter visto vultos pálidos se movendo entre as sepulturas. Talvez a história dos cadáveres ambulantes fosse apenas uma lenda urbana, mas quem poderia afirmar com certeza o que habitava aquele cemitério enigmático? E assim, o medo e o mistério permeavam a pequena cidade,
mantendo viva a crença de que, em algum lugar entre a vida e a morte, os espíritos vingativos permaneciam, aguardando o momento certo para emergir novamente e lembrar a todos que a morte jamais poderia ser desafiada impunemente.